Viva, bom dia mais uma vez, Manel, hoje com um contracorrente mais curto em que queres voltar atrás no tempo, mas só alguns dias, até ao fim de semana em que se realizou a cerimónia de homenagem a Charlie Kirk no estádio do Arizona. Esta foi uma cerimónia que acabou por misturar política e religião, em que a viúva de Charlie Kirk, Erica Kirk, foi o centro das atenções e com um discurso que te surpreendeu de certa forma. Porquê, José Manel? Bem, surpreendeu-me, porque eu estava a ouvir, enfim, não estava a ouvir tudo, mas de vez em quando ela começou a falar, tentei, nem todas as pessoas que estavam a intervir tinham muito interesse, aquilo foi muito longa, a cerimónia, mas quando ela começou a falar eu comecei a ouvir, era uma pessoa que eu não conhecia de parte nenhuma, sabia, enfim, que ela ia ser a CEO daquela associação, enfim, que o Charlie Kirk tinha criado para promover o debate. E houve uma altura em que ela fez uma coisa que me deixou absolutamente surpreendido e que fez levantar o estádio, com pessoas evidentemente emocionadas. Nós temos aí o som. Temos. Queres que coloque já? Sim, podias colocar já. That young man, on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. É um discurso muito, muito emocionado e a dizer que perdoa, não é? Perdoa, e ela logo a seguir acrescenta, portanto as pessoas estão ali um bocado... põem-se de pé, batem palmas, choram claramente, portanto há ali um momento, quer dizer, aquilo é muito surpreendente, e depois a frase seguinte é: o ódio não se combate com ódio, combate-se com amor. Bem, isto é muito relevante porque se passou naquele local, naquelas circunstâncias, e com alguém que vem a seguir, que é o Presidente Trump. Exatamente. Nós também temos aí o som, e vale a pena ver como é diferente. We find everything we need to know about who Charlie Kirk truly was. He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. É um discurso de ódio, claramente, não é? É um discurso ao contrário, não é? É um discurso a dizer, ele acabou de dizer que, de alguma forma, não só perdoava. Repara, há um momento naquele discurso que ainda, quem estivesse a ver, ainda ficaria mais impactado, como eu fiquei, confesso, na altura, que foi ela, pouco tempo antes, tinha descrito a forma como tinha ido, depois da morte, ao hospital, ver o cadáver do marido, não é? Portanto, era uma coisa que não era uma coisa vaga, longínqua, era mesmo muito próxima, e portanto, eu li algo num jornal espanhol que eu acho que sintetiza bem este momento, que foi, de alguma forma, este momento, depois haverá outros aspectos importantes, foi numa crónica no El Mundo, que é um diário espanhol, em que se dizia o seguinte: Charlie Kirk era protestante e por isso discutia. Algo que vem de trás, não é? E ontem estivemos aqui a falar do liberalismo e das raízes, com a discussão na Igreja Católica, que isso teve. Donald Trump é um narciso, um vaidoso, não é? E por isso odeia. Erica Kirk é católica e por isso perdoa. Ora bem, há aqui um pequeno detalhe que também é curioso. Estava a haver uma evolução no próprio Kirk, que de facto era de uma congregação protestante. Ele, depois do casamento, começou a acompanhar a mulher na igreja, e há textos recentes dizendo que ele porventura poderia converter-se ao catolicismo, o que aliás é um fenómeno que está a acontecer, um bocadinho contraintuitivo, mas que já vem de trás, há muitas figuras conhecidas que isso aconteceu. Mas independentemente disto, o que isto mostra é que naquele ambiente que, se nós virmos apenas a forma como ele foi retratado
em muitos órgãos de informação, parecia uma espécie... Ele foi apresentado como uma espécie de Nuremberg. É preciso ter um preconceito para ter olhado para o que ali se passou e comparar aquilo com Nuremberg, que é uma coisa completamente diferente. Nuremberg, estou a falar de Nuremberg nazi, não é? Sim. Portanto, com os comícios, quer dizer, é preciso nunca ter visto os filmes de Leni Riefenstahl, os documentários, e perceber qual era a liturgia e a lógica dessas coisas para estar a dizer uma coisa dessas. No entanto, nós vamos a alguns dos principais jornais portugueses e está lá escrito, quer dizer, há uma peça no Expresso que os 3 primeiros parágrafos não contam o que lá se passou. Diz apenas que aquilo é os nazis a chegarem, basicamente. Portanto, eu creio que nós, como pessoas que seguem a atualidade, até como jornalistas, como comentadores, temos que procurar perceber o que está a passar e perceber, inclusivamente, como é que, estando a assistir àquilo, se percebe que dali saem não apenas mensagens contraditórias, como essas mensagens contraditórias traduzem a complexidade dos momentos que estamos a viver. E desse ponto de vista, há algo que também eu agora pude, de alguma forma, assistir. Eu já disse aqui uma vez que eu não conhecia Charlie Kirk, provavelmente... Sim, poucos nós conhecíamos, não é? Uma figura que para nós não nos dizia grande coisa. Para nós não nos dizia grande coisa. Talvez eu já percebi que entre pessoas muito mais novas, portanto, que teriam idade neste momento para ser meus netos, havia pessoas em Portugal que o conheciam e que o seguiam. Portanto, porque pela forma como ele discutia, pelos temas que abordava, conheciam das redes vídeos, também, muitas vezes, não é? Sim, mas não é só as redes, quer dizer, não é só as redes. Quer dizer, quando a gente fala de redes, o YouTube não é propriamente uma rede igual às outras, não é? Sim, claro. Pronto. Eu estive a ver agora alguns vídeos, como quase quem procura perceber alguma coisa tem que fazer, e além de ele não encaixar imediatamente naquele padrão de aqui está um extremista, não era sequer a forma de discutir dele. Ele tinha ideias com as quais eu não tenho que estar de acordo, mas as debatia de uma maneira muito curiosa. Por exemplo, há um debate em que ele está a discutir um tema que nos Estados Unidos é muito importante eleitoralmente, que é o aborto. Portanto, o direito ou não direito ao aborto. E ele é um defensor de Trump, mas é alguém que tem sobre isto convicções mais radicais do que Trump. Ele acha que o aborto devia ser proibido, Trump não acha isso. E ele assume isso numa discussão. Eu não concordo nisto com o presidente em quem vou votar, não é? Porque isto foi um debate pré-eleitoral em quem é que vamos votar. Eu não concordo, mas pronto, ok, é a posição dele, é a minha. Por acaso a dele até mais, ele estava a discutir com pessoas que eram favoráveis ao aborto, a dele até permite que aqui neste Estado, não sei qual era o Estado em que aquela discussão estava a acontecer, neste Estado vá continuar a ser possível fazer a interrupção da gravidez sem problema nenhum. Portanto, e esta maneira de discutir e testar, eu acho que temos que olhar para ela com atenção para ver se ela vai continuar ou não vai, e até que ponto é que neste movimento vai predominar o discurso que teve sucesso e que foi mobilizador de Trump, ou vai acabar, porventura, por dominar outro tipo de discursos. E isto chama-me também a atenção, ou melhor, levou-me a voltar a pensar num tema que eu tenho, devo dizer que a primeira vez que refleti sobre ele e escrevi sobre ele foi já há mais de 20 anos, num momento em que aconteceu, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras Jornadas Mundiais de Juventude, foi em Roma. Na altura teve ainda mais gente do que aquela, penso eu, do que o número de pessoas que estiveram cá. Eu lembro que na altura houve um texto escrito por uma figura muito, muito conhecida da esquerda radical italiana, num jornal dessa esquerda que era Il Manifesto, a dizer o que é que se passa para de repente estarem tantos miúdos, tantos jovens, a seguir um Papa conservador. Porque São João Paulo II era um Papa conservador, sobre isso não devem restar dúvidas. Porque é que estas pessoas que têm em relação ao seu comportamento na vida do dia-a-dia, digamos, não vou falar agora, entrar aqui em detalhes, mas toda a gente sabe a que é que eu me estou a referir, de repente vêm neste homem para virem aqui todos desta forma, como estiveram em Roma.
E eu comecei a tentar perceber melhor o que era esta história das jornadas da juventude e se havia mais coisas além disso. Ora, aquilo que eu notei agora, aqui recentemente, saiu no Reino Unido um livro que eu não li ainda, escrito por uma senhora chamada Lamor Naash, que é uma jornalista literária. Tornou-se muito conhecida porque ganhou prémios ao fazer aquele jornalismo longo, literário, sobre uma vila de pescadores, em que ela, no fundo, entrou dentro dessa vila e da maneira de viver deles. E depois acaba de publicar este ano um outro livro, que é sobre como é que ela ficou surpreendida por os colegas de Oxford, onde ela estudou. De repente, alguns desses colegas tinham feito parte delas, dos grupos de teatro, daquelas coisas que se faz na juventude, de repente tinham-se convertido e tinham começado a ir à igreja. Não sei exatamente que igreja é, penso que não é neste caso concreto, estamos no Reino Unido. Sim, não será nós estamos a falar, católica. Nós estamos a falar da Igreja Católica. E ela começou uma reportagem a procurar perceber o que é que passava por estas cabeças. E ela própria se converte. Portanto, quer dizer, ela tinha tido uma... Quando diz, a conversão aqui é uma coisa um bocadinho mais, digamos, tricky, porque ela tinha tido uma formação de base em que na infância tinha passado por algumas igrejas, mas não era religiosa, claramente. Ela considerava-se ateia, quer dizer, como coisa que passou-se com muita gente em muito tempo, tem uma coisa que vem quase por tradição familiar, e depois quando há a emancipação é quase por temos de ser diferentes dos pais, vamos por outro caminho. E ela escreve sobre isto, portanto, e dá nota de que estará a acontecer com muita gente, mas não tinha números. Ora bem, esta semana eu encontrei alguns números no Reino Unido, portanto, não são números portugueses, não sei como é que são os números em Portugal, nem sei se existem desta forma e que têm a ver com ir à igreja, portanto, frequentar a missa. Sim. Como nós... Eu não sei se os termos se são exatamente iguais. São exatamente iguais. Sim, mas pronto, nas celebrações religiosas que é suposto praticar uma vez por semana. E os números são de comparação, portanto, são de 2018 com 2024. Em 2018, apenas 4% da população entre os 18 e os 24 anos ia à igreja. Agora são 16%, é 4 vezes mais. 4 vezes mais. Estamos a falar, enfim, no Reino Unido há muitas outras confissões, não é? Muçulmanos, hindus, estamos a falar aqui de cristianismo, basicamente. Uma proporção não tão elevada, mas parecida, passa-se entre aqueles que têm entre 25 e 34 anos. Curiosamente, há uma faixa da população em que a ida à igreja diminui, que é entre os 35 e os 54. Portanto, as pessoas média idade. Aí continua a diminuir, que é a tendência que nós temos noção. Toda a gente nos diz isso, há menos vocações, há menos pessoas a ir à igreja e tal, e de repente eu encontro estes dados e entre os mais novos há qualquer coisa diferente. Portanto, eu acho que temos que, quer dizer, devemos tentar perceber o que se está a passar. O que é que se está a passar? Que relação pode ter isto com o desencanto com as instituições, as outras instituições? Quando digo outras instituições, instituições públicas, são os partidos, são as ideologias, de todo o tipo. Porque isto, atenção, a Lamor Naash, em concreto, é uma pessoa claramente à esquerda no Reino Unido. Portanto, ela escreve na TLS e no News Statement, que são jornais que nós podemos considerar de esquerda, e no Guardian, portanto, não é uma pessoa conservadora, de maneira nenhuma, e não é conservadora, inclusivamente, penso, pelo que eu percebi, do que percebi dela, não é conservadora em termos morais, de maneira nenhuma, pelo contrário. Aliás, ela diz que a maior dificuldade que teve nesta sua conversão foi perceber até que ponto é que aquilo que ela achava que era a sua moral podia encaixar-se ou não nesta redescoberta de uma crença religiosa. E desse ponto de vista não tenho muitas respostas, talvez nós hoje tenhamos aqui quem nos ajude a tentar perceber isso. Vamos ter connosco o Padre João Basto, que aliás escreve sobre isso hoje aqui no Observador, e na forma como escreve dá também algum sinal disso. Há
numa altura em que passamos a vida a falar do falhanço das ideologias, ainda ontem aqui tivemos a discutir que mesmo aquilo que parecia ser a ideologia triunfante, que era o liberalismo, pode estar, neste momento, parece estar, em termos de, pelo menos, de produção intelectual, não estamos a falar de resultados da política do dia-a-dia, relativamente a passar por dificuldades, para não dizer esgotado, e acabámos aqui a falar do liberalismo triste, no fim, enfim, era uma discussão muito mais filosófica do que prática. Quem não, porventura não seguiu esse programa, recomendo que vá seguir, mas é curioso como nós vimos que antes disso o conservadorismo e o socialismo, tudo isso eram ideologias que se tinham esgotado até intelectualmente, do ponto de vista intelectual, estando a ser substituídas por algo que parece ser a ausência de ideologia e um absoluto e apenas aquilo que é a capacidade de aproveitar oportunidades. Portanto, e quando digo a capacidade de aproveitar oportunidades, há descontentamento com o assunto A, salta-se para aí, há descontentamento com o assunto B, salta-se para aí, razão pela qual, por exemplo, olhando para a Europa, nós verificamos que nos vários, para já há 2 grupos de direita mais radical no Parlamento Europeu, mas quando vamos partido a partido, percebemos que a agenda de cada um dos partidos às vezes não bate a bota com a perdigota, cada um vai para o seu lado, não é? E em alguns casos nas opções económicas, noutros nas opções de relação com a Rússia e por aí adiante. Não vamos a esse debate, não é o debate de hoje. Portanto, aqui havendo por um lado, um esgotamento das ideologias tradicionais, ou das ideologias que dominaram o debate intelectual, político dos últimos 2 séculos, uma incapacidade de responder aos desafios presentes. E, porventura, continua a existir aquilo que faz parte da natureza humana, que é a procura de respostas. Não haverá no regresso e na redescoberta daquilo que pode propor o cristianismo uma vontade não só de regressar aí, como de regressar a referências que, nas nossas sociedades que se tornaram muito mais complicadas, são referências que permitem que as pessoas tenham âncoras. Eu acho que isso vale. Nós não podemos chutar isto para o lado apenas porque nós já fizemos o nosso trajeto. Temos que procurar perceber o que possa estar a acontecer. E sobre isso, ontem, aqui no programa, é curioso que isto não foi planeado para ser assim. As coisas relacionam-se. Mas as coisas acabam de se relacionar. Ontem o João Miguel Tavares citou uma frase e uma história de peixe. O peixe mais velho pergunta ao peixe mais novo porque é que eles... se eles sabem o que é água, eles perguntam o que é isso da água, quando estão todos a nadar na água. E eu ontem estava a ouvir uma outra pessoa que também de alguma forma descobriu a religião e escreveu sobre ela, aliás sobre ela um livro importante que está traduzido em português chamado Domínio, que é o Tom Holland, o escritor Tom Holland, que está a contar a sua própria história e está em debates, e ele diz uma coisa que eu isso penso há muito tempo, mas que acho que casa bem com isto, que é assim: nós podemos até ser ateus, nós podemos até ter várias ideologias, mas a água em que nadamos, a água em que circulamos, é a água de uma cultura que foi construída inicialmente pelo judaísmo, pela cultura clássica greco-romana e depois pelo cristianismo. Tudo isto se casa, não é? Portanto, ou tudo isto joga de alguma forma com os seus altos e baixos, com as suas contradições, mas que mesmo para aqueles que dizem cuja afirmação foi feita contra aquilo que era a religião institucional, acabam por ser referências culturais que não desapareceram por completo. É tal água onde todos nadamos, e a dificuldade é quando nós, enfim, depois há outras coisas que têm a ver com a necessidade de perceber, sobretudo nesta fase da vida, que é a fase do final da adolescência e da juventude, que as pessoas procuram sentidos, encontrarem um sentido que nem sequer tinham percebido que ele existia, a tal água que eles, calhar, não tinham percebido que existia. Mas isso, pronto, sou eu a especular. Sim. Isto é um tema, como eu disse, tenho começado a ler sobre ele e que me interessa, e que acho que diz muito a uma sociedade, uma portuguesa, com as características que nós temos, onde nós temos a maior parte das pessoas a dizerem-se católicas, mas depois ninguém vai à igreja. Falta-nos uma âncora, como tu dizias há pouco. Não sei se falta uma âncora, porque repara, uma das coisas mais curiosas é as pessoas não vão à igreja, de facto. Sobre isso, os números em Portugal, julgo que continuam a ser de queda,
mas já não falo do ambiente cultural, mas, quer dizer, a maior parte do primeiro casamento continua a ser pela Igreja, e a maior parte, e boa parte dos portugueses continuam a batizar os filhos, não é? Portanto, independentemente de depois não serem praticantes.